Este livro pode mudar a forma como investem. Hoje vou falar do que podemos aprender com o livro O Pequeno Livro do Investimento, de John Bogle. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Ora, como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero muito obrigado desde já pelo vosso apoio, pela vossa partilha, pelos vossos gostos. E se ainda não forem inscritos aqui no canal, eu vou pedir então o favor de se inscreverem aqui no botão subscrever que está aqui em baixo, para poderem ajudar o canal a crescer e, obviamente, para fazerem parte aqui deste projeto onde eu falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Então, John Bogle, o fundador da Vanguard Group, apresenta em O Pequeno Livro do Investimento, este livro que está aqui, uma abordagem simples e prática para investir com sucesso no longo prazo. Ele destaca a importância de uma estratégia de investimento baseada em fundos de índice de baixo custo, neste caso em Portugal ETFs, uma filosofia que o tornou famoso e respeitado no mundo dos investimentos. Bogle defende que os investidores comuns devem focar-se em maximizar os retornos através da minimização dos custos. E como não podia deixar de ser, depois de ler este livro, hoje vou deixar ficar aqui os pontos principais do mesmo que nos ajudam a tornar-nos melhores investidores. Em primeiro lugar, uma das coisas que ele fala aqui neste livro é que os mercados são eficientes. Aqui o Bogle argumenta que tentar bater o mercado, ou seja, escolher ações individuais ou prever o movimento dos mercados, é uma estratégia arriscada que geralmente falha. Ele sugere aqui que os mercados são eficientes, ou seja, que os preços das ações já refletem toda a informação disponível e assim é muito difícil superar consistentemente, de uma forma de facto rotineira, o desempenho do mercado. E por isso, hoje, como estamos a falar destes assuntos, o vídeo tem o apoio da corretora XTB, uma das melhores opções que temos para criar o nosso portfólio em Portugal. E para conhecerem mais, basta aceder ao link que está aqui em baixo na descrição. Como segundo ponto, temos então aqui a importância dos fundos de índice. Neste caso, a base da estratégia aqui do Bogle é investir em fundos de índice de baixo custo. Estes fundos são compostos normalmente por uma seleção de ações que representam um determinado índice de mercado, como o SP500 nos Estados Unidos. Em vez de tentar escolher ações vencedoras, os fundos de índice oferecem uma forma de possuir todo o mercado, digamos assim, diminuindo o risco de investir numa única empresa ou setores. Em terceiro ponto, também tem aqui então o minimizar os custos. Isto é mesmo importante para ele, que é uma das lições, digamos, fundamentais, é que as comissões, os custos associados aos investimentos reduzem significativamente, neste caso, os retornos a longo prazo. O Bogle aqui recomenda a escolha de investimentos com taxas de administração baixas, como fundos de índice que têm custos operacionais muito inferiores aos fundos geridos ativamente pelos gestores de vários fundos e que de facto apresentam aqui mais necessidade de acompanhamento. Recordo também que não sou conselheira financeira, pois apenas pretendo dar aqui o meu exemplo. Devem ser sempre vocês a fazer a vossa devida análise antes de investirem o vosso dinheiro no que quer que seja. O quarto ponto a salientar é então o investimento a longo prazo. Ele enfatiza a importância de manter uma visão para longo prazo, tal como outros investidores renomeados, mas ele acredita que de facto os investidores não devem sincronizar o mercado ou reagir às oscilações de curto prazo. Em vez disso, devem se manter fiéis à sua estratégia de investimento ao longo dos vários anos ou décadas e aproveitar o crescimento composto dos retornos, nomeadamente o juro composto. Quinto ponto será então a disciplina e paciência. Obviamente que é outra lição importante, é a necessidade de disciplina e paciência quando o mercado, por exemplo, está em queda. Muitos investidores tomam decisões com base nas emoções, comprando quando os mercados começam a subir e parece que vai sempre subir e vendendo quando caem porque vão perder todo o seu dinheiro. Bogle aqui argumenta então que essa abordagem tende a prejudicar os retornos. Ele defende a importância de se manter firme em períodos de volatilidade e não deixar que o medo ou a ganância influenciem as decisões de investimento. O sexto ponto é um ponto que eu costumo falar bastante aqui neste canal, que é diversificação. Investir, neste caso, num fundo de índice ou ETF, aqui em Portugal, por exemplo, proporciona uma diversificação automática, uma vez que o fundo, neste caso,
vai deter uma vasta gama de ações. E a diversificação é essencial para reduzir o risco sem sacrificar o potencial de retorno, uma vez, neste caso, que as perdas em algumas ações podem ser compensadas pelos ganhos de outras. Agora vocês perguntam, ok, mas como aplicar então estes ensinamentos, estas lições aqui do Bogle na prática? E por isso hoje vou falar aqui algumas formas de aplicar estas lições ao investir, por exemplo, na Bolsa de Valores. Em primeiro lugar, então, é investir em fundos de índice. Em Portugal existem opções de fundos de índice disponíveis para investidores, pesquisar em fundos comercializados como ETFs em bolsa com base em índices relevantes, como por exemplo o MSCI World ou SP500, é uma forma prática de seguir a estratégia aqui do Bogle. O objetivo é diversificar a exposição ao mercado e reduzir os custos de gestão. Neste caso, vocês podem ver então aqui, por exemplo, o MSCI World e a sua respectiva performance. É um dos índices que, por exemplo, ele iria aqui aconselhar para seguirem a metodologia de John Bogle. Em segundo ponto, podemos então reduzir as comissões ao escolher plataformas de investimento. O importante é optar por aquelas que oferecem ETFs com baixas comissões de gestão e sem custos elevados, neste caso de corretagem. Neste momento temos o exemplo aqui da XTB, que vocês também têm a possibilidade de aceder aqui a ETFs com comissões zero. E em vez de comprarem ações individuais, concentrarem-se em fundos de índice, neste caso ETFs com taxas anuais de gestão reduzidas abaixo de 0,1%, por exemplo, que é uma maneira de maximizar os nossos retornos líquidos. Em terceiro lugar, obviamente, automatizar o investimento, porque nós não devemos confiar muitas vezes em nós próprios e devemos então aqui ter já um esquema para podermos fazer de facto as nossas contribuições de uma maneira automática. Neste caso, automatizar contribuições regulares para um fundo de índice, nomeadamente o ETF, por exemplo, mensalmente, ajuda a evitar o erro de tentar sincronizar o mercado e permite que, obviamente, o investidor se beneficie com a estratégia de Dollar Cost Averaging, que é compra periódica a preços diferentes. Isto dilui o risco e impede decisões emocionais. Como eu disse, podem fazer então aqui o vosso portfólio na XTB, que é uma das opções que nós temos em Portugal, por exemplo, para fazer os nossos investimentos sem grandes custos. E neste caso, em quarto lugar, temos então focar no longo prazo. A verdade é que os vários autores e investidores têm sempre esta visão, será sempre essencial focarmos no longo prazo. O sucesso dos investimentos vai requerer uma mentalidade para longo prazo e é crucial resistir à tentação de vender em momentos de crise ou comprar quando está em euforia. Reforçar a paciência, manter-se fiel à estratégia é mesmo essencial para aproveitar o crescimento acumulado ao longo dos anos. Manter, por exemplo, a simplicidade é outro conselho aqui do Bogle. É claro que a simplicidade supera a complexidade no investimento. Não é necessário perseguir esquemas complexos ou estratégias de alto risco. Um portfólio simples, com foco em fundos de índice, nomeadamente ETFs diversificados e de baixo custo, geralmente proporciona resultados superiores. E por fim, digamos assim, o que eu tenho a dizer sobre este livro é que John Bogle, aqui, oferece uma filosofia de investimento que está acessível a todos. Isto é mesmo importante, desde os iniciantes até investidores mais experientes. Foco na simplicidade, na redução dos custos, na paciência, ajuda realmente a maximizar o potencial de retorno ao longo do tempo. E ao seguir aqui as suas orientações e a implementar esta estratégia de ETFs de baixo custo, os investidores no nosso país podem construir um portfólio robusto, eficiente, independentemente das condições do mercado. Recordo também que a XTB é uma das melhores alternativas que temos em Portugal para criar o nosso portfólio, principalmente fazer, por exemplo, de uma forma automática, o nosso plano de investimentos. Por isso não se esqueçam de conhecer as novidades da XTB no primeiro link que está aqui em baixo na descrição. Se gostaram deste vídeo, eu vou pedir então que deixem ficar um gosto para ajudar aqui o projeto. Quanto a mim, vejo-vos no próximo.